Você ouve a voz de Deus? Sim. Como que é ouvir a voz de Deus? É transformador. Acredito que todos nós ouvimos. Todos. O grande problema é que temos dificuldade de interpretar essa voz. Mas essa voz pode vir a nós de várias maneiras. Por exemplo, nesse livro eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Só que 22 formas não está limitando as maneiras que Deus usa para se comunicar. Deus usou minha filha para falar comigo. Deus usa circunstâncias do nosso dia a dia. Deus usa uma pessoa desconhecida para falar com a gente. Deus usa os sonhos para falar conosco. Ele usa algo que não seja tão leve como um sonho para falar com a gente, por exemplo, uma doença, uma perda. Ele pode usar isso também, não? Eu acredito que Deus pode permitir, sim, situações adversas na nossa vida para falar com a gente. Eu acredito. Você sabe que eu vi uma entrevista sua, assisti uma entrevista sua, e logo no começo eu fiquei impactado porque foi uma coisa que aconteceu comigo também. E eu sempre disse, com acontecimentos assim, adversos e pesados que teve na minha vida, não de muito tempo atrás, que Deus queria falar comigo. Mas voltando mais ainda no tempo, exatamente na idade que aconteceu com você, quando você tinha 14 anos, Sim. Aconteceu o que com você? O pessoal saber, depois eu vou contar o que aconteceu comigo. Quando você tinha 14 anos, o que aconteceu com você? Eu não conhecia Deus, minha família não era uma família religiosa. Por um tempo a gente foi, depois acabou se afastando, não éramos cristãos evangélicos e tínhamos aquela fé em Deus, mas aquela fé distante. E uma determinada noite, isso já acontecia comigo frequente no sentido de ter aquela famosa paralisia do sono, que tem muitas explicações sobre isso. Eu acredito que existe a parte natural, mas existe também a parte espiritual. Só que nessa noite aconteceu algo diferente comigo. Nessa noite, quando abri meus olhos, até é uma coisa assim um pouco complicada de nós falar abertamente para as pessoas, porque tem gente que não acredita no espiritual e não acredita também na agressão espiritual. Porque as coisas espirituais, elas são mais reais do que as naturais. Eu sempre digo para as pessoas que para algo acontecer no natural, primeiro aconteceu no espiritual. Então, por exemplo, um acidente. Um acidente, antes dele acontecer no natural, ele